Guerra na Ucrânia. Rússia bombardeia regiões onde prometeu reduzir ataques. E você vai ver também. 4 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia e insegurança alimentar se agrava. Em queda, a média móvel de casos de Covid atinge menor patamar desde 7 de janeiro. Senado aprova ampliar a atenção à mulher na prevenção ao câncer pelo SUS. Maior feira da construção civil reúne novidades para quem está construindo ou reformando imóveis. Mais de 800 mil ingressos são comprados para a Copa do Catar na primeira leva. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apesar de a Rússia ter prometido reduzir significativamente os ataques contra a Ucrânia, autoridades denunciam bombardeios contra Cherniv e nos arredores da capital Kiev. Os líderes ocidentais receberam com desconfiança a promessa de Putin de reduzir ataques à Ucrânia. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dizem que vão julgar os russos pelas ações e não pelas palavras. Depois das negociações de ontem, o Ministério da Defesa russo havia anunciado que iria reduzir drasticamente os ataques em Cherniv e em Kiev, para aumentar a confiança entre os dois países. Logo pela manhã, o prefeito de Cherniv, no norte da Ucrânia, disse em um vídeo que os bombardeios continuam contra a cidade já bastante destruída. Ele afirmou que os ataques foram conduzidos com artilharias, aviões e mencionou a destruição de infraestruturas civis. A cidade continua sem água, sem energia elétrica e não tem comunicação. Nesta madrugada, explosões foram ouvidas nas proximidades de Kiev. No sul, analistas dizem que os russos dominaram completamente Mariupol, a cidade mais devastada nessa guerra. A Ucrânia não confirma a informação. O Kremlin afirmou que as negociações de terça-feira não resultaram em nada muito promissor ou qualquer avanço. O Escritório de Direitos Humanos da ONU anunciou que nomeou 3 especialistas para apurar crimes de guerra na Ucrânia. As Nações Unidas se dizem alarmadas com as denúncias de violações cometidas pelos dois lados. Mais de 4 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia, segundo dados atualizados da ONU. A organização alerta para uma crise de insegurança alimentar global agravada pela guerra. A Europa não registrava um fluxo dessa intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados informou que mais da metade dessas pessoas foram para a Polônia, que recebeu mais de 2 milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas que fugiram é de mulheres e crianças. E o número total supera a projeção inicial feita pelo Alto Comissariado. Mais de 10 milhões de ucranianos, cerca de 25% da população do país, foram obrigados a sair de casa devido à guerra. E ainda falando sobre o assunto, a exigência de pagamento em rublos pelas vendas de gás russo à União Europeia vai ser implementada de maneira gradual. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo porta-voz do Kremlin. Em entrevista coletiva, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que tanto o pagamento quanto a entrega do gás serão um processo prolongado. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia iria deixar de aceitar os pagamentos em dólares ou euros pelo gás que vende à União Europeia, dando às autoridades uma semana para elaborar um novo sistema baseado na moeda russa. Peskov afirmou que o novo sistema não vai entrar em pleno vigor a partir de quinta-feira, com novas regras para consumidores europeus. Os países do G7 tinham criticado a exigência russa, considerada inaceitável. O gás russo é crucial para a União Europeia, mas desde o início da ofensiva na Ucrânia, o bloco busca uma maneira de romper a dependência.
E aqui no Brasil, depois de 2 anos, a principal feira do setor construtivo brasileiro, a FEICOM, voltou com muitas novidades. Mais de 700 marcas se reúnem em São Paulo e deram um show de tecnologia e realidade virtual. Nossa repórter Maria Clara Leite foi conferir de perto. Acompanhe. Uma casa de 50 metros quadrados, toda projetada e construída com o que há de mais moderno no mercado. Esta já é a 13ª edição da FEICOM, em que a Casa Cerâmica apresenta as tendências do setor. A ideia é trazer um modelo de negócio, né, para mostrar para os profissionais da área da construção civil toda a tecnologia envolvida por trás de uma construção, por trás de um modelo como esse apresentado aqui. É a tecnologia que possibilita a visão do futuro. Eu, enquanto estava construindo a alvenaria dessa casa, através do uso da realidade aumentada, eu já conseguia visualizar o telhado da casa que ainda não estava construído e até alguns itens de acabamento. São inovações que chegam para facilitar processos e evitar erros. Agora imagine poder enxergar através da parede. É isso mesmo. Com esse óculos aqui de realidade aumentada, é possível visualizar toda a parte de elétrica e hidráulica que tem aqui por trás ou então embaixo do piso. Nossa, é incrível, porque na verdade eu tô vendo inclusive coisas do outro cômodo, é isso mesmo? Exatamente, é esse o objetivo. Então você consegue enxergar toda a obra andando. Se você caminhar, por exemplo, você vai enxergar todos os objetivos, todos os detalhes da obra mesmo. A gente enxergar o projeto dentro da nossa realidade de obra. A pessoa, ela pode ter esse óculos, inclusive, em casa, para quando ela contratar alguém para fazer um serviço, já ter essa possibilidade, a pessoa fazer tudo certinho, sem a possibilidade de nenhum erro, nenhum acidente? Exatamente. Além disso, a gente tem toda a parte, além da realidade aumentada, a gente tem a realidade virtual, onde a gente consegue fazer algumas projeções e criar algumas formas de visualização do projeto. Tudo isso através da nossa tecnologia. Mas como é que isso funciona? A gente digitaliza os ambientes, o que a gente fez com a casa também, em todas as etapas da obra, traz esse ambiente real para dentro do computador, né, através do mundo digital, e a partir disso a gente vai conseguir trazer os projetos para a realidade também, e também fazer esses projetos a partir do ambiente real. A gente viu que a tecnologia gerava uma informação que dava para fazer os projetos de engenharia em nuvem. Então, quando a gente identificou isso, a gente falou, nossa, isso é o futuro. O futuro, que agora é o presente apresentado aqui hoje. E são várias as soluções apresentadas aqui na feira que traz as tendências da construção civil. O setor que, segundo o IBGE, cresceu quase 10% em 2021 e, com isso, gerou cerca de 245 mil empregos, segundo o CAGED. Qual a expectativa para esse ano? Olha, teve uma retraída agora neste momento por conta da inflação, uma alta dos preços, mas a expectativa é que feche o ano positivo e o pessoal aqui está com muita expectativa também aí na venda de novas tecnologias, produtos com maior valor agregado. Entre eles, materiais que resultam em economia, como essas placas de energia solar fotovoltaica. A energia solar tem crescido muito, né? É um mercado que cresce exponencialmente. E o payback cada vez está melhor, né? Então, está se popularizando, é uma nova cultura que vem se criando. É verdade que é possível economizar 90% aí na conta de luz? Sim, depende do caso, né? Lógico. O que acontece? Quando você coloca energia solar, você compensa tudo que você consome. Então, o que você realmente vai pagar? É a taxa mínima mais alguns impostos. Então, por exemplo, uma conta de R$3.000, ela vai cair para R$200, R$250. Então chega próximo desses 95%, 90%. Outra possibilidade de redução de custos é essa aqui. Telhas feitas de poliisocianurato, também conhecido como PIR, que controlam a temperatura e são anti-chamas. Quando a gente fala de economia de energia, de quanto, hein? 30% de economia. É o que nós temos aqui com os nossos materiais. Agora, quando o assunto é segurança, a novidade está nestas fechaduras.
A questão de segurança, a gente tem vários modos de abertura, desde por senha. O teclado ele é muito discreto, né? Somente quando a gente encosta ali atrás. Toda a linha, além da senha, cartão, a gente tem modelos que tem biometria e temos também toda a linha com aplicativo. O aplicativo a gente desenvolveu internamente, a gente consegue compartilhar um acesso, enviar uma senha para alguém, enviar realmente, saber quem entrou e saiu no horário. Então a gente consegue fazer toda a gestão dessa fechadura, tanto próxima dela quanto de forma remota. De repente, um prestador de serviço vai na tua casa, você ficou sabendo disso ali naquele momento e você quer dar um acesso para a pessoa. Você consegue enviar uma senha para aquela pessoa, é isso? Exatamente, consigo na hora ali programar aquela senha, seja para um acesso único ou um acesso permanente, e enviar naquele momento para a pessoa entrar e conseguir o acesso. Tem segurança para a casa e também para a saúde. Em tempos de pandemia, esta tinta antibactéria chega para proteger ambientes por pelo menos 2 anos. Ela foi feita com uma matéria-prima especial exatamente para proteger contra qualquer tipo de fungos, né? Então, ela tem toda a autorização Anvisa, todo o processo de qualidade da tinta e proteção para a família e para todo mundo, viu? Proteção, segurança, economia. São todas essas novidades que dão start ao setor da construção e arquitetura no país. Muito bacana. E veja a seguir, em queda, a média móvel de casos de Covid atinge menor patamar desde 7 de janeiro. E ainda mais de 800 mil ingressos são comprados para a Copa do Catar na primeira leva. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos. Olha só, o deputado federal Daniel Silveira, do União, passou a madrugada na Câmara na tentativa de evitar cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ontem, Moraes determinou que o deputado voltasse a usar a tornozeleira eletrônica. O ex-policial militar é acusado de promover atos antidemocráticos e no ano passado foi preso por divulgar um vídeo com ataques verbais a ministros do STF. Ele foi libertado em novembro sob a condição de não se comunicar com outros investigados e se manter fora das redes sociais. Mas, segundo a Procuradoria-Geral da República, Silveira continua participando de eventos que ameaçam a democracia e as instituições. O deputado disse à imprensa que vai permanecer na Câmara até que o plenário se manifeste sobre a decisão de Moraes, que, segundo o parlamentar, vem atropelando o legislativo de forma completamente contrária ao que preconiza a Constituição. Em sua decisão, o magistrado disse que uma manifestação do legislativo não é necessária para cumprir a ordem, porque colocar uma tornozeleira não impede o exercício do mandato. E falando sobre coronavírus, em queda, a média móvel de casos de Covid no Brasil atinge menor patamar desde janeiro. Os dados foram divulgados ontem pelo CONAS. O Brasil registrou nas últimas 24 horas a menor média da Covid-19, com 28.540 casos. O número é o mais baixo desde janeiro, quando houve o surto de infecções provocadas pela variante Ômicron. Os índices consideram a média de infecções e mortes registradas nos últimos 7 dias. Ao todo, o país registrou 659.241 mortes e 29.882.391 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. O governo do estado de São Paulo informou hoje, em coletiva de imprensa, que as internações caíram 84% em 41 hospitais. Ao todo, 85,54% dos paulistas já estão com o esquema vacinal completo. A Anvisa aprovou hoje, em caráter emergencial, o medicamento Paxlovid no combate à piora nas condições de saúde das pessoas infectadas pela Covid. O produto é indicado para adultos que testaram positivo
que não precisam de oxigênio e que têm risco de evolução para quadros graves da doença. O uso não é indicado para pessoas abaixo de 18 anos de idade. A diretoria da Anvisa destacou que o remédio não é para a prevenção e não substitui a vacina disponível gratuitamente. E o Senado Federal aprovou um projeto de lei que amplia a prevenção e tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. Pelo texto, o SUS deve assegurar a realização de exames a mulheres já a partir da puberdade. Aprovado no Senado por unanimidade, com 71 votos a favor, o projeto prevê que o SUS deve assegurar a prevenção e o tratamento de cânceres, com realização de exame do colo uterino, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Na primeira versão, apenas mulheres com idade a partir dos 40 anos ou com risco elevado de câncer de mama eram contempladas. A proposta estabelece também a atenção integral aos cânceres de mama, do colo uterino e colo retal, com estratégia ampla de rastreamento. O projeto prevê ainda o encaminhamento a serviços de maior complexidade para complementação de diagnóstico, tratamento ou segmento pós-tratamento sempre que a unidade que prestou o atendimento ou diagnóstico não dispuser de condições para fazê-lo. A lei ainda garante para as mulheres com deficiência e idosas as condições e os equipamentos adequados para o atendimento em relação a essas doenças. O Executivo deve regulamentar a lei aprovada no prazo de 90 dias após a sua publicação, e a vigência da nova lei vai ser de 180 dias. E as chuvas dos últimos meses ajudaram a aumentar os níveis dos principais reservatórios do Brasil. As regiões Sudeste e Centro-Oeste atingiram os maiores índices dos últimos 9 anos. Atualmente, o nível de armazenamento está em quase 63%. Os reservatórios deste subsistema são responsáveis por 70% da geração hídrica do país. No segundo semestre de 2021, o armazenamento não chegava nem a 23%. A situação hídrica também está favorável no Nordeste, onde os reservatórios estão com níveis de armazenamento em mais de 93%, e os do Norte quase 100%. Apenas os do Sul registram níveis ainda mais baixos, com 42% de volume útil. Com esses níveis classificados como bons, a tendência é que com a redução do uso das termoelétricas, que aumentam os custos de geração e produção, o governo federal poderá rever a bandeira tarifária de escassez hídrica. E olha só, o índice geral de preços de mercado desacelerou em março deste ano. Segundo a FGV, a taxa de inflação também é menor em relação ao mesmo mês do ano passado. Usado no reajuste dos contratos de aluguel no país, o Índice Geral de Preços do Mercado registrou inflação de 1,74% neste mês de março. A taxa é inferior às observadas no mês anterior, em março de 2021. Segundo os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula taxa de 5,49% no primeiro trimestre do ano. Em 12 meses, a taxa acumulada chega a 14,77%, menos da metade da observada em março de 2021. A queda da taxa de fevereiro para março foi puxada pelos preços no atacado. A inflação do índice de preços ao produtor amplo, que mede esse segmento, recuou. Já o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, por outro lado, teve alta na taxa. E o índice nacional de custo da construção também subiu no período. Em meio ao clima negativo nos mercados por conta do conflito entre Rússia e a Ucrânia, nesta quarta-feira, após uma sessão volátil, o dólar encerrou em alta de 0,61%. A moeda norte-americana fechou em queda de 0,29%, cotada a R$ 4,75 na venda. E mudando de assunto, quase 3 meses da tragédia em Capitólio, que matou 10 pessoas, os cânions na represa de Furnas foram liberados parcialmente para turistas.
A reabertura acontece com uma série de exigências e restrições. Apenas 5 embarcações podem viajar por vez. Antes do acidente eram 40. Em dias de chuva, o acesso segue proibido. Também serão feitas avaliações geológicas diariamente e todos os visitantes terão que usar capacete de proteção e colete salva-vidas. Locais com riscos de novas quedas vão permanecer fechados. Após a conclusão de estudos geológicos, será realizado um plano final de monitoramento para a liberação definitiva da área. A retomada com segurança é fundamental para o turismo da região. E um dos mais renomados nomes da fotografia brasileira, Sebastião Salgado, vai expor seu trabalho em Paris. Suas fotos da água, vital e frágil, pedem o fim da destruição do planeta. Confira. Cerca de 40 fotos serão exibidas em um enorme pavilhão de bambu de 1.000 metros quadrados, inspirado nas malocas dos indígenas da Amazônia. A estrutura foi construída no bairro empresarial de La Défense. Porque esse pavilhão é plus étonnant. Este pavilhão é incrível porque está aqui em um lugar onde não há vegetação, onde não há natureza. O pavilhão é cercado por uma selva de concreto, vidro e aço e nesse momento assume toda a sua dimensão. Em preto e branco e em grande formato, a exposição é fruto das inúmeras viagens do fotógrafo pelo planeta, da Amazônia à Islândia, do Ártico ao Saara. Floresta primária, deserto, mar, cachoeiras, suas fotos da água, vital e frágil, pedem o fim da destruição maciça do planeta em prol do equilíbrio. On a choisi une séquence d'images qui raconte un peu l'histoire de l'eau. De l'eau. Escolhemos uma sequência de imagens que contam um pouco da história da água. A água em abundância nos oceanos, nos grandes rios, nas grandes chuvas. E também quando falta totalmente para as pessoas que vivem em campos de refugiados, para pessoas que vivem em desertos, para quem a água é tão difícil, tão especial. Des gens qui vivent dans les déserts, que l'eau est tellement difficile, est tellement spéciale. Para Sebastião Salgado, de 78 anos, a exposição e o pavilhão levam a uma grande reflexão sobre a natureza e sobre as opções que escolhemos para a nossa sociedade. Ces photos représentent une quantité immense de voyages. Hoje, estamos usando o planeta em demasia. Temos um ritmo, um modo de vida que o planeta não pode sustentar. Destruímos grande parte das florestas, estamos plantando pouquíssimas árvores, estamos destruindo muitas fontes de água, estamos caminhando para grandes problemas. Aproximadamente 71% da superfície terrestre é coberta por água, totalizando cerca de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos. Um recurso essencial para a vida humana que precisa ser admirado, mas, antes de tudo, preservado. E para os apaixonados por futebol, a FIFA anunciou nesta quarta-feira que mais de 800 mil ingressos para a Copa do Mundo de 2022 foram comprados durante a primeira fase de vendas aberta em 19 de janeiro. O Brasil está entre os 10 países que compraram o maior número de ingressos, ao lado de outras nações, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Argentina. Foram registradas 17 milhões de solicitações de compra em 20 dias nesta primeira fase, mas no total, pouco mais de 2 milhões de ingressos estarão disponíveis para a primeira Copa organizada em um país árabe. A final, marcada para 18 de dezembro, é o jogo com a maior procura, com 1 milhão e 800 mil solicitações. A FIFA espera arrecadar mais de 500 milhões de dólares com a venda de ingressos, direitos de transmissão e outras receitas comerciais ligadas à Copa do Mundo. A próxima fase da venda de ingressos será aberta no dia 5 de abril, 4 dias depois da realização do sorteio dos grupos da competição. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia.